Olá, tudo bem com vocês? Hoje, domingo de Páscoa, eu estou passando aqui para deixar uma reflexão e um novo olhar diferente para esse dia que se comemora a Páscoa. Por muito tempo na vida, ao longo dos meus 34 anos, eu tive uma visão sobre esse dia, até porque a visão essa que eu tive foi uma visão no qual eu aprendi dentro da religiosidade. Eu fui criada dentro de uma denominação cristã e a partir dessa visão eu aprendi um único conceito, um único significado. Eu nasci dentro de uma denominação. Eu aprendi, de certa forma, não somente o significado da Páscoa, mas também vários outros significados da vida. Ao longo dessa trajetória dos meus 34 anos, eu tenho me permitido pensar algumas áreas da vida diferente do qual foi ensinado para mim. E nos últimos 5 anos eu venho exatamente pensando e me permitindo ter experiências ou estudar, olhar para aquilo que me foi ensinado de um novo ângulo, de uma nova perspectiva. E ter essa audácia e essa ousadia de olhar para diversas áreas da vida, de uma nova perspectiva, é desafiador. Não é algo simples assim. É algo que requer coragem, esforço, porque é como se eu me sentisse que aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida fosse uma verdade, mas que dentro de mim tinha outras verdades que eu poderia conhecer. É como se eu pudesse desbravar novos lugares onde eu não tinha conseguido desbravar, mas dentro de mim tinha um chamado para fazer diferente. E eu venho fazendo isso ao longo desses últimos 5 anos. Então eu tenho me permitido fazer algumas formações dentro da área da espiritualidade, ler livros também, dentro dessa nova perspectiva de autoconhecimento, espiritualidade, alma, reconexão, muito aquém daquilo que me foi ensinado. E fazendo essa movimentação interna ao longo desse período, hoje eu quero compartilhar com vocês especificamente um olhar diferente que eu tive a partir dessa comemoração da Páscoa. Qual o significado? Quais outros significados bem mais profundos podemos ter desse dia, que é importante, mas é muito além de comer ovos, chocolate, muito além de estar em família com os meus filhos, meus pais. Qual é o real significado que eu posso trazer para a minha vida e para o meu projeto de vida, para a minha jornada de vida, para a minha jornada de amadurecimento nesse mundo, nesse planeta Terra? Qual a minha contribuição? E eu vou compartilhar com vocês a tomada de consciência que eu tive a partir de um vídeo que eu ouvi do Pedro Superti. Eu tenho acompanhado o Pedro no desenvolvimento do trabalho dele nos últimos meses e ao me conectar com uma pessoa que também se permitiu pensar fora das caixinhas, me fez fazer um aval. É como se eu tivesse alguém que pensasse como eu e é como se eu tivesse tido o aval, assim, pode pensar diferente, tá tudo bem pensar diferente, porque por vezes a gente se julga. Eu me vejo julgando diversas vezes por pensar diferente que a maioria, pensar diferente da minha família, pensar diferente que as minhas irmãs, que os meus pais, que os meus amigos, que a maioria dos meus amigos. E é como se eu me sentisse ao longo desses 34 anos um pouco fora dessas caixinhas das pessoas pelo qual eu estava me relacionando. E encontrar o Pedro foi uma libertação comigo mesmo de preconceitos, de não poder me permitir pensar fora dessas caixinhas. E hoje pela manhã eu assisti uma live de quase 2 horas, falando sobre 3 significados da Páscoa, de um novo olhar. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que eu absorvi e que fez sentido para mim, resumidamente falando desses 3 significados da Páscoa, de um novo
os 3 significados e desbravar um pouco mais cada um deles e convidar a pensar fora das caixinhas que foi ensinado até então para você. Porque talvez assim como eu, você também foi ensinado ou ensinada uma doutrina, uma religiosidade deste conceito da Páscoa. Eu não sei qual foram os ensinamentos que você teve, religiosos, sociais, familiares, quais são as tradições que você traz comemorativa desse dia, mas se permita pelo menos pensar, escuta sem julgamento e deixa ecoar no seu coração e vibrar. Qual vibração isso vai te trazer? Eu vou te convidar a pensar 3 significados da Páscoa desse novo olhar. Vamos lá? O primeiro significado diferente desse dia é a palavra libertação. Quando tivemos um momento bíblico que trouxe lá na história de Moisés, que ele foi responsável por tirar o povo do Egito, foi um momento de libertação daquele povo, onde eles estariam saindo da escravidão, conhecendo a liberdade. E será que hoje, no nosso momento atual, de vida, de perspectiva, de visão de mundo, qual é a vida que você está se permitindo viver escravizado? Você está vivendo uma vida escravizado a quê? Naquele momento, o povo precisou ser preparado, se preparar para sair desse lugar de ser escravo. O povo precisou viver as 10 pragas do Egito para que ele pudesse entender que tinha uma vida muito melhor fora daquele lugar de escravidão. Só que eles precisaram passar, eles precisaram passar por aquelas 10 pragas para que eles pudessem acessar internamente essa possibilidade de pensar fora da caixinha. Qual a dor que você está vivendo nesse momento que é necessário para te ensinar a pensar fora da caixinha? Qual desafio você está vivendo internamente que é importante para o seu processo evolutivo de libertação? Você está sendo escravo de quê ainda hoje, com medo de viver essa libertação? Quais áreas da sua vida hoje você ainda é escravo? Quais áreas da sua vida hoje você ainda está preso? Você ainda está amarrado por conceitos que foram ensinados tradicionalmente? Quais áreas da sua vida você ainda está preso por ter sido ensinado, mas o seu coração já não está mais vibrando nesse lugar? O seu coração já está vibrando em lugares diferentes, mas você ainda está preso a algo que merece ser libertado. Mais do que isso, você está disposto a atravessar o deserto para alcançar a sua libertação? A libertação exige comprometimento. A libertação exige coragem para você agir com o seu coração. Só assim você vai conseguir trazer exatamente essa libertação que está aí, batendo na porta, esperando por você. O segundo significado é a palavra renascimento. Quando nós, historicamente, e até vamos buscar esse conceito bíblico de renascimento, quando Jesus morreu, ele demorou 3 dias para ressuscitar. E esse momento de silêncio de 3 dias se fez necessário para que ele ressuscitasse. E essa morte aconteceu fisicamente, mas hoje, simbolicamente, o que é que você precisa deixar morrer na sua vida para ressuscitar um novo homem ou uma nova mulher? O que é que em você precisa morrer, mas você ainda está resistindo com medo, com insegurança, com diversos julgamentos, por não se permitir deixar morrer o velho homem, a velha mulher, para que renasça o novo? Esse processo dói, esse processo não é fácil, mas é necessário para
para a nossa evolução enquanto ser humano. E essa jornada feita por Jesus foi uma jornada silenciosa, foi uma jornada que ele sabia que era necessário. E essa jornada que você está vivendo também pode ser uma jornada necessária para você evoluir enquanto ser humano. E Jesus fez todo esse processo silenciosamente com ele mesmo. Por isso a importância de muitas vezes nos permitirmos ficarmos em silêncio por um período, e principalmente num período desafiador. Estamos passando por um momento desafiador mundialmente, com essa pandemia. A pandemia, o lockdown está aí para nos ensinar a nos silenciarmos. E o que é que você tem feito com esse silêncio? Murmurado, reclamado, questionado? Está esperando respostas do porquê, para que isso está acontecendo? O que te impede de hoje silenciar a sua mente e parar de querer encontrar resposta para tudo e para todos? O que te impede de fazer diferente? Por que é que você insiste em querer que as coisas aconteçam do seu jeito? As dores e a morte são necessárias para a nossa libertação. Então, para querer se libertar de algo sem dor é impossível. E talvez seja isso que está te deixando paralisado ainda nesse lugar chamado zona de conforto, porque você não quer sentir dor, ou você não quer deixar morrer alguns padrões, alguns lugares que não funcionam mais. E tem aí uma resistência de sair desse lugar de escravo. E o mundo está te ofertando a possibilidade de ser liberto de coisas que não funcionam mais. E lá do outro lado tem um novo lugar te aguardando. Mas para isso é necessário você permitir essa morte acontecer. Simbolicamente, o que você precisa deixar morrer hoje para que ressuscite este novo lugar, essa nova pessoa internamente dentro de você? Lembre-se que o silêncio se faz necessário para que você possa olhar para dentro, para o que realmente faz sentido. Repense o que é que esse fim de ciclo está aí para te ensinar. Qual aprendizado você pode ter com esse fim de ciclo para depois ressuscitar um novo ciclo na sua vida? Lembre-se que o ciclo anterior está te preparando para um ciclo novo, para novas possibilidades, para novas oportunidades. Vidas com significados requerem problemas, teremos problemas. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é uma frase do próprio Jesus quando esteve aqui nessa terra. Ele sabe como é as dores para o nosso processo evolutivo, porque ele veio aqui e passou por cada uma delas. Você e eu estamos com medo de passar por essas dores. Por quê? Qual o medo? Por que você insiste em acariciar, em negar tanto, passar por esse processo para que você evolua? Quais coisas você precisa deixar morrer hoje? O que é que você precisa deixar morrer hoje para que depois você ressuscite esse novo eu? O que é que hoje te enche do sopro da vida que te faz querer recomeçar de um novo lugar? O terceiro e último significado da Páscoa, trazendo nesse novo olhar, é a fertilidade. Quando nós colocamos fertilidade, a gente busca aí uma referência e uma simbologia que é o coelho, né? O coelhinho da Páscoa que traz para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Como assim? Por que traz o coelho? Por que o coelho é fertilidade? Escutando um pouco mais o Pedro trazer essa colocação hoje e como isso teve significado para mim, de que o coelho, gente, ele é prosperidade, é abundância a todo momento. Por isso que esse terceiro e último tópico é a fertilidade. Quando nós trazemos a procriação do coelho, ele tem uma capacidade de produção, de reprodução muito
grande. A reprodução desse mamífero é gigantesca. Este coelho, gente, ele leva uma média de 30 dias a fase gestacional. Você consegue entender o quanto ele é co-criador? 30 dias a fase gestacional para ele trazer a vida. E ele pode trazer de 2 a 9 filhotes nesse período. E ele tem uma média de vida de até 9 anos. Olha a produção, a fertilidade, a abundância e a prosperidade de cocriar que um coelho tem. Olha o real significado de trazer então um coelho nesse momento da Páscoa. Por que é que veio tudo isso? Por que veio essa visão de ter um coelho para se comemorar a Páscoa? Olha como nós podemos olhar o lado de prosperidade, de abundância, de cocriar a nossa realidade. E nós somos co-criadores de toda a nossa realidade. E esse terceiro conceito, esse terceiro significado da Páscoa, sendo aplicado nessa fertilidade, que é a prosperidade e a abundância, que está aí à nossa disposição enquanto seres humanos, e que muitas vezes nós não utilizamos ao nosso favor. Nós não co-criamos a nossa realidade porque nós não usamos o nosso poder de acordo com o que faz sentido para nós, porque estamos emaranhados, estamos aí sendo rotulados por conceitos estabelecidos externamente e nos distanciamos da nossa intuição, da nossa alma, de quem nós realmente somos. Outra característica do coelho é que ele é curioso, gente. Vocês já viram um coelho andando? Ele é rápido, ele é ligeiro, e ele está da direita ele já vai para a esquerda, e ele fareja, e ele é curioso, ele procura algo a todo momento. E é um coelho, um animal, e nós seres humanos temos isso. Eu particularmente sou muito curiosa, eu sou muito questionadora, eu questiono muito, eu quero entender o porquê e o para quê. Não é porque me disseram que é de determinada forma que eu tenho que ouvir e acatar. Talvez você que está aqui não tenha usado a sua curiosidade ao seu favor. Aceita o que te colocam, o que te impõem como uma verdade e vem fazendo isso ao longo da vida. E o próprio significado da Páscoa, você não tenha se permitido pensar diferente daquilo que te é proposto, porque você não usa a sua curiosidade enquanto ser humano ao seu favor. Em vez de farejar, de vibrar, de procurar novos lugares, de permitir ver o outro lado da moeda, você insiste em ficar olhando para o mesmo lugar, com medo dessa libertação, com medo de passar pelo deserto, porque ainda tem uma parte sua que quer ficar sendo escravo de algo, de alguém, e a outra parte fica camuflada pelos diversos medos que você ainda acaricia na vida. O coelho também passa o período da primavera, que é um processo que ele precisa vivenciar, que ele fica recolhido. Tem momentos da vida que a gente precisa se recolher, tem momentos da vida que a gente precisa se recolher com nós mesmos, e é um momento de maior aprendizado. Eu vivi esse momento de recolhimento comigo mesma numa dor filho da puta que eu passei, e foi a partir desse momento de recolhimento comigo mesma que me deu a audácia, que me trouxe a oportunidade de me permitir fazer diferente. Só que a gente precisa se permitir passar pelo deserto. Fome, sede, dor, julgamentos, isso se faz necessário. E o coelho, que é um animal, não é um ser humano como eu e você. Ele sabe distinguir quando está chegando o momento dele sair dessa zona de conforto. Porque ele sente a temperatura diferente, ele sente um respirar diferente, um novo cheiro. Ele trabalha, ele age pela sua intuição. E muitas vezes nós, seres humanos, não agimos pela nossa intuição, porque queremos agir pela razão. Será que não está na hora de deixar essa razão e agir pela sua intuição, usar o seu sexto sentido, os diversos sentidos que você tem,
para aquém daquilo que a ciência apresenta. A ciência nos apresenta 5 sentidos, mas nós temos 6º, 7º, 8º, 9º. Quantos sentidos você tem, mas você não se permite sentir? Porque fala assim, isso não é meu não, acho que eu estou ficando doida. Quantas vezes você já sentiu que aquilo era algo diferente, mas não deu ouvido ao que você estava sentindo? Você tem esse direito, esse poder dado por Deus. Se o coelho, que é um animal, ele usa ao seu favor, por que é que você e eu não estamos nos permitindo usar? E o meu convite, a partir dessa colocação como um todo, dessa nova perspectiva, desse novo olhar, é te trazer a oportunidade de olhar diferente, de escutar diferente primeiro, para que depois você se permita talvez fazer um pouco diferente do qual você vem fazendo ao longo da vida. Talvez você precise que explorar um pouco mais alguns pontos, assim como o coelho faz. Quais áreas da sua vida você precisa explorar e que você não tem explorado? Quais áreas da sua vida você sente que está estagnado, que não sai do lugar? E por medo de explorar novos lugares, ter novas experiências, você continua ali, no mesmo lugar, paralisado. Pense nisso. Pense no quanto você pode se permitir fazer diferente. Só que para você se permitir fazer diferente, você precisa estar disposto a trilhar 3 caminhos diferentes. Primeiro caminho, você precisa estar disposto a pagar o preço pela sua liberdade. Você precisa estar disposto a atravessar o deserto, a sair da escravidão em rumo à liberdade e pagar o preço. Você está disposto? Segundo caminho, você precisa deixar o velho morrer. Qual velho eu você precisa deixar morrer hoje para que esse novo lugar, esse novo eu se apresente e se mostre? Terceiro e último caminho é abraçar o novo que está por chegar. Você está disposto a abraçar esse novo que está para chegar? Será que você está fazendo quais julgamentos para esse novo? Será que você não está se vendo merecedor desse novo e insiste em continuar sendo escravo ao invés de viver uma vida liberta dessa escravidão? Igual o povo do Egito lá atrás, na época de Moisés? Muitos e muitos anos isso aconteceu e agora talvez está se repetindo na sua vida aqui, agora. Mas você precisa ter consciência desses 3 caminhos que podem ser percorridos se você estiver disposto a sair da escravidão em direção à liberdade, a liberdade do seu verdadeiro eu, despertando o seu poder interno de ser humano, da sua alma, da sua intuição. E essa é a minha contribuição para você neste dia, nesse domingo de Páscoa. Um novo conceito, um novo olhar, que não precisa jogar por terra tudo que você ouviu e aprendeu até hoje, porque fez parte de você. Seja grato a tudo isso que você aprendeu, que você vivenciou, experienciou, mas se permita trilhar novos caminhos, se permita ser mais curioso na vida, ser mais ousado, se permita fazer diferente. Não só trilhar o mesmo caminho que te ensinaram, aprenda novos caminhos a partir de hoje. Essa é a minha contribuição para você. Um ótimo domingo de Páscoa para você e para toda a sua família. Fiquem com Deus.